A paz de Deus, irmãos, irmãs, amigos, amigas, todos crentes em nosso Senhor Jesus Cristo e aqueles que ainda não são, e o Senhor tocar em vossos corações e sentir o seu coração arder com a presença do Espírito Santo, que a paz de Deus esteja em seus corações também. Então, como nós estávamos falando dos 10 mandamentos, tem um dos mandamentos. Todos os mandamentos são fáceis de assimilar, de entendermos, né? Mas tem um dos mandamentos aqui que às vezes causa alguma dúvida entre as pessoas. E nós vamos ver aqui o que a Bíblia pode nos ajudar, né? Com o nosso raciocínio, o que ela pode nos ajudar a esse respeito aí, tirar também essas dúvidas nossas aqui. Bom, vamos lá? O quarto mandamento, né? Vem uma pergunta aqui, uma pergunta muito importante. Cristãos devem guardar o sábado? Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Vamos analisar. Cristãos não são obrigados a guardar o sábado, mas é importante ter tempo para descansar. Cada cristão deve seguir sua consciência sobre o sábado. Deus nos deu o descanso com uma benção. Guardar o sábado é um dos 10 mandamentos, conforme Êxodo no capítulo 20, no versículo 8. O sábado deveria ser um dia em que todos podiam descansar e renovar as forças. O descanso também estava associado a ter tempo para as coisas de Deus. O Antigo Testamento dá 2 explicações para o sábado. Foi o dia em que Deus descansou de criar o mundo. Êxodo capítulo 20, versículo 11. E para lembrar que Deus libertou os israelitas do trabalho opressivo no Egito. Deuteronômio capítulo 5, versículo 15. Agora, e o sábado no Novo Testamento? O sábado era um mandamento para os israelitas. No entanto, o Novo Testamento não diz que precisamos guardar o sábado. Jesus trabalhava no sábado, curando pessoas e pregando, conforme Mateus no capítulo 12, versículo 10 a 12. Ele também não proibiu seus discípulos de fazer algumas atividades no sábado. Na igreja primitiva, os apóstolos deixaram cada um seguir sua consciência sobre guardar ou não o sábado. Fica na consciência de cada um. Jesus explicou que o sábado foi criado como uma benção para nosso bem. Está escrito em Marcos capítulo 2, versículo 27. O objetivo não era obedecer a regra a todo custo, mas ter o direito a descansar e a desfrutar das bênçãos de Deus, mesmo debaixo da lei do Antigo Testamento. Havia situações em que era aceitável não guardar os sábados. Nós vemos em Mateus capítulo 12, versículos 5 e 7. Mais tarde, a igreja primitiva passou a se reunir aos domingos, que foi o dia quando Jesus ressuscitou, entendendo a importância do descanso para a saúde física, mental e espiritual. Os cristãos passaram a descansar no domingo. Para o cristão ter um dia de descanso é um direito, não um dever. Agora, qual o verdadeiro significado do sábado na Bíblia?
Sábado, em hebraico, significa dia de descanso. O descanso na Bíblia é uma benção. Nós vemos em Hebreus, capítulo 4, versículo 4 e 6. Hebreus, no capítulo 4, também de 9 a 11. Explica que o sábado simbolizava o descanso da vida eterna. Descanso do pecado e do sofrimento. Aqueles que rejeitam Jesus e vivem para o pecado nunca conhecerão esse descanso. O dia de sábado em si não tem nenhum valor especial, mas aquilo que representa é muito importante. O Novo Testamento deixa claro que o que realmente importa é o coração. Devemos fazer tudo para a glória de Deus. Algumas pessoas guardam o sábado para Deus. Outras pessoas guardam o domingo para Deus. Ainda outras pessoas guardam um pouco de cada dia para Deus. Romanos capítulo 14, versículos 5 e 6. Cada pessoa deve procurar a vontade de Deus para a sua vida. Quer você guarde o sábado, quer não guarde, respeite a decisão de outros cristãos. Como nós vemos em Colossenses no capítulo 2, versículo 16 e 17. Guardar o sábado ou outro dia da semana é uma questão de consciência individual. O mais importante é ter tempo para descansar e focar em Deus. Correto? Bem explicadinho? Agora então nós vamos ver por que Deus descansou no sétimo dia. Para nós ficarmos sem nada de dúvida, para não pairar dúvida nenhuma em nossa mente, nosso coração. Deus descansou no sétimo dia porque tinha terminado seu trabalho da criação. Deus não descansou porque estava cansado. O descanso de Deus serve de exemplo para nós, que também devemos descansar um dia por semana. Certo? Se Deus levasse 10, 11 dias para a construção de todas as coisas, que dia será que ele ia descansar? Era no 12º? É verdade? Está bem declarado, né? Deus se cansa? Não. Deus não se cansa. Isaías capítulo 40, versículo 28 nos esclarece sobre essa parte. Ele não descansou no sétimo dia para renovar suas forças. Descansar também significa parar de trabalhar. Quando em Gênesis capítulo 2, versículo 2, diz Deus descansou no sétimo dia, santifica que ele não trabalhou nesse dia. No sétimo dia, Deus tinha concluído tudo que planejava criar. Não havia mais nada a criar, por isso Deus parou de criar, descansou. Isso não significa que Deus não tem mais envolvimento no mundo. Deus apenas descansou de criar o mundo, ele continua trabalhando até hoje. Veja em João capítulo 5, versículo 17. Deus não descansa, nem tira férias de cuidar do mundo. Ele está sempre presente, tomando uma parte ativa em nossas vidas. Não existe hora em que Deus não está disponível para nos ajudar. Qual é a verdadeira razão por que Deus descansou no sétimo dia? Deus descansou no sétimo dia como exemplo para nós. Deus não se cansa, mas nós cansamos. Nós precisamos de guardar um tempo para descansar. Nós vemos em Gênesis no capítulo 2, no versículo 3. Diz que Deus abençoou e santificou o sétimo dia. O sétimo dia ficou reservado como dia de descanso e dedicação a Deus. Êxodo no capítulo 20, no verso 8 a 10. Nós conferimos. Descansar é importante, não só para renovar nossas forças, mas também para desenvolver o relacionamento com Deus
e apreciar sua criação. O descanso precisa ser regular. Deus estabeleceu um dia por semana para termos uma rotina. Deus santificou o sétimo dia para garantir que sempre teremos o descanso que precisamos. O que é descansar em Deus? Descansar em Deus é confiar em Deus e ter paz. Descansar é estar seguro em Deus, largando a ansiedade. O descanso é uma benção de Deus. Todos precisamos de descansar. Nosso corpo descansa quando dormimos, mas nossa alma descansa quando confiamos em Deus. Descansar em Deus nos revigora e nos dá força. Isaías capítulo 30, no verso 15. Apenas em Deus encontraremos verdadeiro descanso. Quem não conhece a Deus não tem verdadeiro descanso, porque nunca está seguro. Deus é a nossa rocha, Ele é infalível. Todas as outras coisas neste mundo podem nos falhar, mas podemos estar completamente seguros em Deus. Deus está sempre no controle, por isso podemos descansar nele. Marcos capítulo 13, no versículo 31. Descansar não é ter preguiça. Descansar é deixar as coisas que não podemos controlar nas mãos de Deus. Descansar é ter fé que Deus vai nos ajudar com nossos problemas. Descansar em Deus é rejeitar a preocupação desnecessária. Agora, como descansar em Deus? Largando a ansiedade. É bom pensar no futuro e ter planos, mas a ansiedade não ajuda. A ansiedade vem quando você tenta resolver tudo sozinho, sem a ajuda de Deus. Sozinho você não consegue. Quando você se sente ansioso, entregue a ansiedade a Deus. Veja o conselho de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Vamos fazer um exercício? Ore e imagine a ansiedade como um fardo pesado sobre você. Pegue o fardo e dê a Deus. Diga a Deus: preciso de sua ajuda. Tome, não consigo carregar. Não aceite o fardo de volta. Coloca nas mãos de Deus. A Bíblia tem muitas promessas de Deus para você. Quando você quer descansar em Deus, leia a Bíblia e pense nas suas promessas. Deus sempre cumpre o que promete. Você pode confiar em Deus. Veja em Jeremias capítulo 29, no versículo 11. E tem também aqui vários versículos para ajudar a descansar em Deus. Note bem. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Salmo capítulo 3, versículos 5 e 6. Salmos capítulo 62, no versículo 5 a 8, Filipenses capítulo 4, versículo 6 a 7 e Hebreus capítulo 4, no versículo 9 a 11. Tá bom, irmãos? Esse assunto hoje foi bastante aproveitável também, né? Como os demais. E assim nós vamos ter, ao passar dos dias, diversos assuntos para nós aprendermos a melhor servir o nosso grandioso Deus. Deus abençoe a todos, fique com Ele. Amém. Glória.